muita gente acha que eu preciso ter inovação, preciso gastar milhões, Sim. a minha inovação aqui ela tem que ser nunca pensada. Sim. Mas a inovação, o fazer o novo, é fazer o pequenininho. Tem toda a parte de informática muito bem protegida, né? Mas você tem o usuário, né? Você tem o funcionário que, infelizmente, forneceu todo o ferramental necessário para o hacker poder invadir. De inovação e segurança, né? Parece uma coisa contra a outra. E não é isso, né? Inovação é algo que, obviamente, vai tentar o novo, você vai tentar fazer algo diferente, mas eles têm que andar juntos, né? Sim. Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre algo que chama a atenção de todos. A gente está juntando hoje quem é apaixonado por tecnologia, por crédito, por inovação, para falar um pouquinho do que acontece na nossa casa em relação à inovação, em relação à tecnologia, quais os desafios que a gente tem dentro de casa e o que a gente tem auxiliado nossos clientes para fazer isso diferente. Então nesse episódio aqui eu tenho o prazer de receber o Marcelo. O Marcelo é nosso gerente de inovação, que está sempre buscando coisas novas para nós, para os nossos clientes, e está sempre pesquisando esse mercado maravilhoso da inovação, transferindo isso para o nosso mercado financeiro. Está aqui o Wagner, que é nosso especialista da área de desenvolvimento, da área especialista de segurança da informação, e que também está muito vinculado à nossa IA, no que nos diz respeito à inovação, à resposta rápida para o cliente, e coisas que no dia a dia a gente tem transformado o nosso mercado de crédito. Então sejam bem-vindos. E para começar eu queria ouvir um pouquinho da trajetória de vocês. Como é que vocês chegaram até aqui? Como é que vocês, né, estão aqui na Opera? Da onde vocês vieram? E fala um pouquinho para a gente, contem, né, o que nos atraiu no dia a dia da Opera para a gente transformar esse mercado de crédito juntos. Sejam bem-vindos. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade de estar falando sobre tecnologia. É sempre muito bom falar sobre tecnologia. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu tenho mais de 15 anos de experiência no mercado de crédito. Vim da pessoa física. Então, a expectativa de trazer todo esse conceito de pessoa física para pessoa jurídica que é o desafiador, né? A pessoa física já desenvolve muito bem parte de modelagem de crédito, toda a parte de tecnologia de crédito e querendo ou não, a inovação da pessoa física, ela é hoje o nosso combustível muito da pessoa jurídica. Então, o desafio de estar aqui na Opera é justamente trazer muito dessa minha experiência de pessoa física para o momento de pessoa jurídica, vamos dizer assim. E eu falo muito, né, Marcelo, que às vezes o nosso cliente da pessoa jurídica é uma pessoa física com roupa de domingo, né? Ele tá um pouquinho mais ajeitado. Exatamente. Mas quando a gente olha para varejo, é exatamente, né? A pessoa física é uma evolução a pessoa jurídica é uma evolução da pessoa física e essa transformação Sim. desse mercado, esse cheiro que você tem aí, eu acho que vai trazer muita coisa boa para nós e já tá trazendo no dia a dia aí, Sem tá? dúvida nenhuma. Obrigado Tá novamente bom. pela Obrigado de oportunidade. novo aí, Marcelo. Legal. E você, Wagner, como é que você veio parar aqui, cara? Então, antes de contar a minha história, né, queria te agradecer também, Gustavo, por essa oportunidade, né, e por tudo que eu venho desenvolvendo na minha vida, né, graças a essa pequena história que eu vou contar rapidamente, então te agradeço muito por tudo Legal, isso. que isso? Minha trajetória com o Gustavo, né, com a Opera, começou há 3 anos atrás, lá no SAMAI, né, onde eu era funcionário público concursado, e nos desenvolvimentos que eu fazia lá, mesmo não sendo da área de TI, mas o setor público lá precisava de uma ajuda e eu os auxiliava, né? E a entrada do Gustavo lá como diretor-presidente da instituição, viu o que eu desenvolvi lá e me fez uma proposta para vir trabalhar aqui na Opera Capital, que é onde eu estou hoje, né? Faço a parte de desenvolvimento, bem como também a parte de cibersegurança, né? Que é o que eu venho falar um pouco aqui hoje. Então, Porra, legal. Ô, Wagner, acho que vocês dois são uma das coisas que a gente mais gosta de falar e que a gente tá o tempo inteiro prospectando pessoas, né? E a gente esbarra com pessoas boas a todo momento. E esbarrar com vocês foi uma grata alegria para nós e não é à toa que a gente está desenvolvendo grandes coisas juntos. Eu queria começar esse nosso bate-papo muito alinhado com a nossa visão e com o nosso propósito de ser realmente alguma coisa diferente no mercado, transformar o mercado de crédito de uma forma muito inovadora, muita coisa diferente. E falar sobre fintech tá ficando meio chato, né? Parece que qualquer coisa vira uma fintech, qualquer coisa vira um negócio de tecnologia. E eu queria perguntar para vocês, na visão de vocês, o que é essa tecnologia, o que é essa tecnologia no segmento financeiro, muito alinhado com o nosso propósito, que é impulsionar negócios, que é fazer os negócios crescer, as pessoas crescerem. Cara, como vocês alinham isso
com a tecnologia. Como é que isso está alinhado com a tecnologia? Como é que esses bichos se misturam? Como é que a gente faz isso aqui dentro? E como é que vocês vejam que os nossos clientes também podem fazer isso como oportunidade? Como é que é esse transformar a tecnologia em propósito? Como é que é isso para vocês? Então, vamos lá, né, Gustavo? Assim, queria dar um passinho atrás e falar um pouquinho sobre inovação mesmo, né? O que é inovar, né? Muita gente acha que, eu preciso ter inovação, preciso gastar milhões, a minha inovação aqui ela tem que ser nunca pensada. Sim. Mas a inovação, o fazer o novo, é fazer o pequenininho. Isso geralmente faz toda a diferença. Né? Muita gente fica pensando assim, isso aqui vai demorar 1 ano, 2 anos, é algo que ninguém nunca pensou. Não, pensa pequeno. Né? E eu acho que isso é uma questão importante que as pessoas, né, quem está nos ouvindo, entenda. Você não precisa fazer nada mirabolante. O pequenininho, o pouquinho em pouquinho que você vai acabar fazendo, vai fazer toda a diferença. Boa. E aí, assim, se precisa envolver tecnologia, nem sempre. Às vezes a tua inovação, ela por exemplo, né, você tem uma estratégia diferente na tua... jeito de fazer diferente. Um jeito de fazer diferente. Por exemplo, a antecipação de recebíveis pode ser algo que seja a tua inovação. Né? A tua inovação pode ser, dentro do teu fluxo de caixa, do teu financeiro, da tua empresa, pode ser a tua inovação. Tá, mas daí, e tecnologia? Vem da onde? Ela vem para impulsionar, ela vem para acelerar, e é isso que a gente busca aqui. Né? Entregar aos nossos clientes uma tecnologia envolvida nisso para poder fazer com que ele meta o pé no acelerador. É o que a gente sempre fala. Né? Tem um negócio, Marcelo, que eu acho que a gente tem feito muito, e eu acho que aqui, até para você, cliente, você que está nos ouvindo, converse com o seu prestador de serviço sobre isso. A gente tem feito muitas integrações com vários RPs, justamente fazendo isso, trazendo o nosso desconto de recebível para dentro do RP do cliente, para ser uma solução mais ágil, mais responsiva para ele. Então, você, cliente, que tem um fornecedor de RP, que existe a possibilidade de a gente fazer uma API para botar o nosso sistema de desconto de recebível dentro do teu ERP, conte com a gente consegue fazer isso com maestria. Tem vários clientes fazendo, então essa é a inovação, é fazer diferente. O desconto de recebível é igual, né, desde a época romana, mas como fazer ele, a gente tem feito isso diferente. E eu acho que isso é uma das provocações legais, né, Marcelo? Cara, puxa isso para o teu dia a dia. Como é que a gente pode fazer isso diferente, né? E assim, pensa pequeno. De novo, né? Pensa pequeno, testa, funcionou, escala. Não funcionou, volta, não tem problema nenhum voltar atrás. Não tem problema nenhum voltar atrás. O problema é quando você faz algo muito grande, e aí passou 6 meses, passou 1 ano, perdi. Isso. Perdi muito tempo, muito dinheiro. Deixa isso de lado agora. Inclusive, já perdi a oportunidade. Ela já foi. Já foi embora. Né? Então, acho que é isso que é o legal da inovação. Pensar pequeno, testar e escalar. Boa. E para você, Wagner, fazendo o link aí de inteligência artificial, ChatGPT, uma série de outras coisas, e segurança. Cara, onde é que tá o ponto cego disso aí tudo, cara? O ponto cego que eu vejo, né, disso tudo é a gente não mensurar, né, não fazer um levantamento de como as coisas estão funcionando por detrás dos panos, né? Muitas vezes a gente apenas faz a instalação das aplicações, né, do ChatGPT, de outras marcas, né? E sai plugando, sai instalando e sai utilizando, mas não se pergunta por debaixo dos panos, né? Por debaixo do capô de tudo aquilo, né? Como que está funcionando? Como funciona esse negócio? Como está funcionando? Como é que ele me traz o resultado? Onde é que está armazenando essas informações? Como é que ele está gerando? Como é que ele está tomando as decisões? E isso, talvez agora, num prazo curto, pode ser que não tenha nenhum problema, mas a longo prazo isso pode causar um problema muito grande. Então, é algo que tem que ser pensado, né? Toda essa parte de gestão de dados e como a IA utiliza isso para tomar as decisões dentro de casa. Ô Wagner, e como a gente faz isso aqui dentro de casa, cara? Qual que é a segurança que o nosso cliente tem de que a gente está tratando isso da maneira efetiva, que a gente tem olhado isso? Conta um pouquinho até da tua história. Cara, eu vejo toda semana você com uma certificação nova de segurança da informação e tal. Conta para o nosso, né, ouvinte como é que você olha isso, como é que a Opera olha isso e como é que você vê o futuro dessa segurança dos dados. Porque assim, hoje a gente vive de dados, né? Sim. E aí como isso está sendo seguro para tomar essa decisão? Você falou, o que passa debaixo desse capô aí? Que motor tem aí? Sim. O que a gente consegue ver? Como é que é isso aqui dentro e como você cuida disso e como para você isso é importante? Então, a base de tudo, né, de tudo que eu já estudei, de todas as certificações que eu fiz, né, elas mostram alguns processos, né, alguns procedimentos que a gente tem que adotar, né. Primeiro de tudo é fazer aquilo que você sempre fala, Gustavo, é ter uma foto, né, ter uma foto do panorama geral, né. E é basicamente o que a gente precisa ter, né, a gente tem um parque com vários dispositivos, com uma infraestrutura, servidores, usuários, celulares, tudo plugados, mas
o que isso está conectado com o quê? Então, a gente precisa ter um panorama, né? Ter uma foto disso para poder olhar de longe e poder perceber, cara, esse computador, se ele quiser, ele se comunica direto com a internet, ele se comunica com tal servidor, ele consegue extrair informações, aquele servidor ele consegue conectar na internet, ele não consegue, porque a partir disso, você consegue ter uma visão macro, né? De tudo que está acontecendo, né? E disso você consegue saber o que pode te dar risco e o que pode não te dar risco, né? Boa. Então, de tudo que nós temos aqui, tudo parte desse princípio, né? De que a gente olha, segmenta, né? E olha isso numa visão macro. E a gente não deixa servidores, não deixa as coisas acessíveis ao léu, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um certo tipo de mecanismo de defesa, né? Então, é basicamente isso que a gente faz. A gente tem coisas segmentadas, né? Coisas separadas, cada coisa para uma atividade específica, né? E tudo antes da gente implementar, botar isso realmente em produção, né? Realmente para o nosso cliente poder acessar, a gente faz um teste. Tudo é testado e estudado também por debaixo dos panos como é feito, né? Como uma IA ela vai guardar essa informação, ou se a gente vai automatizar esse processo de automatização que, sei lá, busca uma informação no banco de dados e se conecta com uma IA, onde é que ela vai salvar, onde é que ficam os logs disso para a gente poder monitorar, que acho que é algo muito importante essa parte de monitoramento, né? Não só ter tudo bem segmentado, mas também o monitoramento, né? E tudo isso a gente faz aqui interno, né? Tudo isso a gente tem essa preocupação para ter isso bem definido. Wagner, na tua visão, quais os erros e acerto que o mercado em si tem usado quando a gente fala sobre segurança da informação, né? Quais os erros que você percebe? Você é um cara que estuda muito segurança da informação, traz muita coisa nova para a gente aplica isso muito no nosso dia a dia. Sim. E qual dica você pode dar para o nosso cliente aonde ele pode investir mais, onde ele pode investir menos, aonde que faz mais sentido, aonde não. Então, e aonde você sente que são os principais pontos de cuidado do cliente? Aonde a gente pode ajudar ele nisso e quais dicas você poderia dar para ele nesse momento, para quem está nos ouvindo? Legal, bacana, Gustavo. Bem, começar então pela parte dos erros, né? Acho que coisas que normalmente se faz de errado, principalmente, é olhar a cibersegurança como uma coisa cara, né? Algo que não se deve ser investido ou não precisa. Esse é um primeiro erro, né? Acho que a cibersegurança é algo que ele precisa ser colocado em prática, né? Você precisa estar contratando ou um profissional que realmente saiba o que está fazendo, ou você pode estar contratando uma empresa especializada que vai te fornecer, né, certos mecanismos para estar se protegendo, né? Acho que isso é um ponto principal. O segundo você realmente você ter uma foto de tudo que você tem. Fazer um levantamento de todo o teu parque, toda a tua infraestrutura e você entender como tudo está funcionando, né? Porque olhando de cima, né? Você olhando tudo, se comunicando, você consegue entender pontos de risco, né? Onde essa máquina está exposta à internet, onde esse servidor está exposto, quem dentro da minha rede consegue conversar com tal servidor, meu servidor consegue se conversar diretamente com a internet, né? Sem ter nenhum tipo de mecanismo de defesa. Então, eu acredito que esse é um outro ponto. Então, sobre o terceiro ponto, Gustavo, que eu acho que é muito importante, a gente não focar apenas em confiar 100% nas empresas terceirizadas que a gente contrata, né? Se as empresas que a gente contrata um software ou a gente contrata um appliance, né, um dispositivo para cibersegurança, a gente não botar toda a nossa segurança em cima da mão dele, né? Não estou dizendo que não seja importante ter, com certeza, é muito importante, mas tem muitas empresas que realmente contratam um serviço de antivírus, de EDR, dentre outros, firewall, e simplesmente transfere toda a responsabilidade da segurança para esse cara. E aí esquece de olhar da porta para dentro. E esquece de olhar da porta para dentro. Então não tem nenhum tipo de monitoramento, não tem nenhum tipo de nada, sabe? Só transfere e simplesmente esquece. E a gente tem que entender que a vulnerabilidade ela vem primeiro do que a correção. Ou seja, por mais que você está contratando esses dispositivos, por mais que você esteja contratando essas empresas, a vulnerabilidade ela vem primeiro antes da correção. Ou seja, esses caras que você contratou também podem estar vulneráveis. Isso, né? Isso é chamado de zero day, né? Zero days que eles falam. Né? Ou seja, se sair uma vulnerabilidade nova hoje, todas essas empresas, elas podem estar vulneráveis. Ou seja, por mais que você pagou R$500 mil aí num firewall, você ainda pode estar suscetível, vulnerável a qualquer tipo de ataque.
Ô, Fábio, isso aí se remete a esse ataque cibernético que a gente teve recentemente aí em relação a CMFs, né, software, que houve esse ataque hacker aí, vamos dizer, e o mercado está falando em algo em torno de 2 bilhões de reais aí de desvio, e aí parece que a ponta fraca era o usuário e tal. Sim. Cara, como é que tu vê isso? Aonde você identifica que é a fragilidade? Porque, tudo bem, foi entrado só na conta espelho do Bacen, tá? Mas que preocupa mais ainda, porque é um acesso extremamente... Foi no coração. Né? Foi no coração do negócio. Então, o nosso mercado, né, que é referência no Brasil, a segurança do nosso sistema financeiro nacional, e aí um ataque desse, aí o mercado tem alguns receios de comentar sobre algumas coisas. Para vocês dois, aonde está a ponta fraca? O usuário, prestador de serviço, aonde que o nosso cliente pode tomar cuidado até para que o negócio dele não seja impactado por algum ataque parecido? Você fala muito, né? Vocês dois conversam muito aqui internamente com a gente. Falou, cara, vamos conhecer melhor o usuário, vamos ver onde é que ele está acessando, o que ele está fazendo, como é que é a metodologia dele, como é que é o estilo de vida dele. Cara, vamos conhecer um pouquinho o nosso usuário, porque, cara, uma das pontas soltas tá aí. Eu preciso entender como é que esse usuário tá. E pro cliente é a mesma coisa, né? Então, como é que vocês viram esse ataque? Como é que isso, na cabeça de vocês, funcionou? O que o nosso cliente pode tomar cuidado de também ter lá na empresa dele para não ter esse tipo de ataque? O que nós, internamente, estamos fazendo também pra gente ter esses cuidados? Queria ouvir um pouquinho vocês, porque, cara, é um assunto latente. Todo dia sai uma notícia, mas bem pequenininha, sabe? Tipo, um negocinho devagar. Então, a gente queria entender isso, porque realmente foi um negócio que assustou bastante, né? Sim, sim. Então, na minha visão, ali o que deu para entender de tudo, né? Houve um problema ali na CIM, né? Que é uma empresa que, só para explicar para o nosso ouvinte, né? É uma empresa que fica no meio do campo, né? Entre o Banco Central e pequenos bancos, né? Então, ele faz essa jogada, esse intermédio ali de comunicação, né? E o que aconteceu não foi nenhum tipo de vulnerabilidade informática, né? Assim vamos dizer, algum software, alguma coisa que deu realmente o problema. E sim foi o elo mais fraco, né? Como se diz, né? O elo mais fraco de toda a cadeia, né? Você tem toda a parte de informática muito bem protegida, né? Mas você tem o usuário, né? Você tem o funcionário que, infelizmente, forneceu todo o ferramental necessário para o hacker poder invadir. Então, forneceu a senha, forneceu o acesso, executou comandos dentro da própria empresa, o que deu o acesso remoto. Então, basicamente, o ladrão entrou pela porta ali, né? Não precisou arrombar, não precisou fazer nada. Ele simplesmente bateu na porta, entrou, tal, ele já tinha Alguém abriu a porta para ele. Facilitou a vida dele. Alguém abriu a porta, não adianta. Desarmou o alarme e entrou tranquilamente, sabe? Então, foi basicamente isso que aconteceu. Então, na minha visão, ali teve uma série, assim, de falhas, séries de erros, assim, que a gente fica meio assustado, e eu trago aqui não só a minha opinião, mas também de outros profissionais que eu escutei, né, vendo vídeos e tal, que eles também ficaram impactados com o volume de dinheiro que foi conseguido transferir nessa magnitude, nessa facilidade, assim, né? E sem nenhum tipo de bloqueio, sem nenhum tipo de alerta, sem nenhum tipo de nada, simplesmente... 4 horas da manhã alguém fez um Pix de 45 milhões. Entendeu? Então, foi com uma senha de um funcionário que estava há pouco tempo na empresa, ele fez uma transferência de um valor gigantesco de dinheiro que outras empresas perceberam, e daí algumas delas, né, perceberam e acenderam alerta, mas a outra parte simplesmente passou batido e foi embora. Então, a primeiro alerta, né, que eu deixo, né, e eu acho que é muito importante para a gente ter para todos, né, que tem sistemas de informática, que tem uma infraestrutura, é monitoramento, né? A primeira coisa, tinha um curso que eu fiz e foi muito bacana, que o professor falava que proteger é bom, monitorar é mais, né? Porque proteger, qualquer software hoje, qualquer sistema, ele consegue te auxiliar na proteção básica. A gente tem que saber de onde vem o tiro. Monitorando, sabe de onde vem o tiro. Né? O arroz com feijão, tu consegue te proteger. Mas, como eu estava falando antes, do Zero Day, aqueles caras que não estão mapeados, aquelas vulnerabilidades que não existem ainda mapeadas, que são desconhecidas, você só vai pegar esse tipo de coisa fora da curva com o monitoramento. É o monitoramento que vai
você vai ter, por exemplo, esse aqui é o ritmo normal da minha rede, esse aqui é o ritmo normal da minha utilização, daqui a pouco algo sai fora do comum. Alerta. Isso é um alerta, é algo que tem que estar piscando. Isso é um monitoramento. Entendeu? E alguém também olhando esse dashboard. E eu acho que, né, Wagner, muito consciência do usuário também. Eu acho que queria falar para a audiência, os 2 meninos aqui fizeram um teste faz um tempinho atrás, mandaram e-mail aqui para nossa equipe toda solicitando, né, algumas opiniões de um prestador de serviço que presta serviço para nós de tecnologia, como se fosse o prestador, e aí no intuito de monitorar mesmo, de entender, cara, quem é que está mais frágil nesse negócio, quem é que vai apertar esse negócio e aí vai apertar Enter. E aí foi isso é o monitorar, entender, cara, até que ponto a gente está... porque uma coisa a gente falou, não bota o dedo aí, mas aí ninguém olha, o cara bota o dedo e falou, opa, o que está acontecendo? Então, isso é muito legal, exatamente do monitorar. Mas tá sempre alerta e eu brinco que é o efeito surpresa, né? Pô, ninguém tá esperando, falou, cara, isso aqui eu vou responder. Puta, aí pode causar um estrago gigantesco. Então, monitorar, e isso a gente traz pro nosso mercado de crédito, pro nosso mercado, é isso aí. Sim. A gente tá o tempo todo também monitorando o cliente. Né? Tá com o dedinho no pulso lá, entendendo se o batimento tá correto, se tá funcionando, se não tá. E a tecnologia pode nos ajudar isso pra caramba. Então, pô, legal ver vocês falarem sobre isso. E qual é a conexão, Marcelo, que você faz sobre o que a gente tá falando aqui de segurança, tecnologia, com o nosso mercado de crédito? Cara, para você, qual é a conexão desse processo em si? Bom, se a gente for falar de inovação e segurança, né? Parece uma coisa contra a outra. E não é isso, né? Inovação é algo que, obviamente, vai tentar o novo, você vai tentar fazer algo diferente, mas eles têm que andar juntos, né? Sim. Com toda certeza, a segurança, ela precisa andar junto. E... complementando o que o Wagner falou, eu acho que o avião ele não cai por um motivo, né? Ele cai por vários motivos e ele é geralmente sequenciado, né? Sim. Então, eu acredito que nesse caso da CIM, não foi só a pessoa que vendeu lá, né, o acesso dela, foi um combinado de coisas que acabou acarretando nisso. Sim. E nessa questão de monitoramento também, a própria IA já está trazendo, né, algumas questões de poder ajudar, né? Isso, né? Agora, você tocou num ponto que para mim é fundamental. Eu queria ver a opinião de vocês dois sobre, né, o que a inteligência artificial pode ajudar o nosso cliente lá na ponta, o que a gente está fazendo aqui que realmente a gente já vê resultado, mas, de novo, cara, é tanta informação, é tanta coisa que o cliente recebe. Esses dias eu estava lendo uma matéria e falando, pô, a IA vai gastar tantos milhões de litros de água. Então eu falei, cara, ferrou tudo então, vai se acabar tudo, a água do mundo a IA vai consumir. Então, assim, sabe, tem muita informação que, para quem está conhecendo esse mundo agora, para quem está tentando trazer isso para o seu dia a dia, lá no dia a dia da empresa, cara, é tanta informação que o cara fica maluco. Sim. Então, eu queria ouvir de vocês dois o que a gente pode transmitir para o nosso cliente. Falou, cara, tenta nisso aqui, vai por esse caminho, olha, testa nisso aqui a gente já testou desse jeito e funcionou. Cara, tentem colocar a IA que está nessa nuvem aí para todo mundo no dia a dia do nosso cliente, no nosso dia a dia. Eu queria ouvir de vocês isso, porque, pô, acho que para nossa audiência é um negócio fundamental. Sim. Bom, o que a IA pode ajudar, né? A gente nunca teve tanto dado disponível, né? Acessível. Cara, é muito dano. A gente foi num evento né, em maio e eles falavam muito, né, das portas. Né? A gente nunca teve tanta porta para abrir, mas também nunca teve tanto medo de abrir elas. Trago isso para os dados. A gente nunca teve tanto dado disponível. Não, depois dessa curso que nós fomos lá, eu nunca mais carreguei o celular em lugar nenhum. O Wagner me assustou tanto. Falou, cara, não bota o celular em qualquer cabo aí que é perigoso. Nunca mais carreguei. Exatamente. Então, assim, a gente também nunca soube o que fazer com esses dados. Tem tanto dado, tem tanta empresa aí fora que eu costumo dizer, está sentada numa mina de dinheiro, mas não sabe o que fazer com aquilo. Não sabe o que fazer com aquilo. E o que a gente faz hoje? Né? A gente ela aplica a IA internamente, né, em diversos setores, justamente porque são nesses setores que sabem aonde o calo aperta, aonde dói. E aí a área de tecnologia ela vem para dizer assim, meu amigo, você tem muito dado, talvez você não saiba o que fazer com ele, mas deixa eu tentar te ajudar aqui. Vamos transformar numa informação. Num modelo estatístico, né, que pode te ajudar. E aí a gente olha muito o mercado, falamos, né, da pessoa física que já usa isso há algum tempo. A questão de documentação, hoje gira muito documento aqui internamente. Como é que a gente faz para interpretar esses documentos, manter uma pessoa o dia todo lendo aquilo?
interpretando. Não, a IA pode acelerar isso, apontar algumas questões do tipo, ó, cuida com isso aqui. Essa frase aqui, nesse processo, pode, né, pegar a gente no contrapé. Boa. Então, a IA, ela é uma aceleradora dessa tomada de decisão. A ideia é que ela elimine alguns cotovelos, né? Pelo menos a gente tem visto assim, né? Exatamente. Ela acelera muito essa questão. Então, a gente sabe, né, muitos anos atrás, para dar crédito, né, para as empresas, você pedia lá, me dá a documentação, vinha o pessoal com uma malinha cheia de documento. Fazia a planilha de balanço e tal, exatamente, interpretava os índices. E ainda dizia para o nosso cliente, né? Ó, semana que vem eu te dou um retorno. Porque era a capacidade que as pessoas tinham para responder. Hoje não. Hoje, se você fizer isso, você até pode fazer isso. Mas saiba que tem muita gente fazendo acelerando bem mais rápido. Então a IA é justamente para te ajudar. E você que está nos ouvindo, né? Fique tranquilo, a IA ela não vai te substituir. Você precisa aprender a trabalhar com ela e utilizar ela no dia a dia. Só que ela não vai tomar decisão por você. Ela vai te ajudar a acelerar a tua decisão. Vai te ajudar a ter informação para tomar a melhor decisão, né? Exatamente. Eu acho que esse é o melhor caminho. Exatamente. Então, assim, a gente chegou numa quantidade de dados, né, X, que o ser humano perdeu a capacidade cognitiva de processar tudo isso. E a IA vem justamente para isso. Né? Se você for olhar assim, IA é uma coisa nova. Não, a IA, a inteligência artificial, a primeira vez que foi citada em algum artigo foi em 1955. Caramba. Então, assim, somente hoje a gente consegue ter noção do que é noção do que ela pode nos ajudar no dia a dia. Né? É claro que passa muito também pela capacidade computacional. Né? A gente não tinha isso até então. Hoje é quase que dispensável. Né? Tem capacidade? Tem. Isso aí é o de menos. Agora precisamos saber o que fazer nisso. Né? E para você, Wagner, como é que é isso no dia a dia aqui, cara? Como é que a nossa Olga tem nos ajudado nesse negócio aí? Conta um pouquinho para nossa audiência aí, quem é a nossa Olga, quem é a Olga, o que ela faz aqui, como é que a gente tem transformado algum processo usando inteligência artificial. Sim. Então, hoje aqui dentro da Opera a gente usa bastante, né, inteligência em vários processos aqui. É justo para automatizar e deixar muito mais rápido, né, para que o nosso cliente, né, tenha um atendimento muito mais personalizado e muito mais rápido, né. Então a gente consegue dar isso através da inteligência artificial. Então, no caso, o que o Gustavo falou da Olga, né? A Olga é uma inteligência artificial que nós temos aqui dentro de casa e que ela faz ligações automatizadas, né? Então, ela vai ligar para você para informar para dar alguma informação, né? Referente à abertura de uma conta, referente a algum processo que nós temos aqui dentro, né? Algum procedimento e tal, e te dá opções de entrar em contato através de um e-mail, se você quer alguma informação através do WhatsApp, tudo isso de forma automatizada e tudo isso em tempo real. Né? Você vai estar falando com uma inteligência artificial e praticamente você não vai notar, né? Você vai notar apenas que ela está muito animada. Ela é muito animada. É uma pessoa muito animada por trás do telefone ali. Que legal, Wagner. Que legal. Fico feliz aí de ouvir essa nossa conversa e transportar isso para o dia a dia, né? Acho que quando as pessoas ouvem falar de inteligência artificial, tal, como isso vai mudar no dia a dia, fica difícil mensurar. E aí, quando a gente começa a falar disso, né, dos processos que a gente tem eliminado, né, para trazer IA, do processo de crédito, do processo de atendimento ao cliente, eu sempre digo, a inteligência artificial aqui dentro a gente tem usado para deixar mais tempo disponível para nós conversar com o cliente. Isso. Que é o que o Marcelo falou, cara, a gente tem que tomar decisão, mas conversar com o cliente, confortar ele, falar com ele. Isso a IA não vai conseguir fazer por nós. Sim. Agora, dá para nós a ferramenta certa e a informação certa para tomar essa decisão, ela vai fazer. Então, acho que isso a gente tem feito com maestria e vocês dois têm dominado esse processo aí com maestria e o cliente tem sentido essa nossa evolução. Marcelo e Wagner, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo aí. Confesso que, se deixar, nós vamos conversar aqui até amanhã, porque, honestamente, para mim é um assunto que eu gosto demais, tecnologia, né, e como a gente interage com isso no dia a dia. Então, isso é enriquecedor e tenho certeza que para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador também isso vai ser. Mas, para finalizar, eu queria ouvir de vocês dois, que conselho vocês dariam para uma empresa que quer colocar isso mais na prática, que quer fazer a tecnologia andar, que quer utilizar a inteligência artificial, que quer utilizar um pouquinho mais a segurança da informação. Cara, pensando assim num dia a dia de uma empresa de 10 funcionários e uma empresa de 1000 funcionários, cara, como é que a gente conseguiria deixar essa mensagem, principalmente para o nosso cliente, que é quem está nos ouvindo aqui, cara, o que ele pode fazer? Qual que é a ideia que vocês dariam? Falou, cara, bota isso em prática para começar. Esse é um conselho de quem já tentou, errou, acertou,
mas assim funciona. Queria ouvir de você isso aí e essa mensagem que a gente deixaria para encerrar a nossa conversa hoje para o nosso cliente. Legal. Acho que se eu pudesse dar uma dica, né? Somente uma dica, crie uma cultura de inovação. O que isso significa, né? É aquela cultura que você vai dizer para as tuas pessoas, tá tudo certo, você pensar diferente, errar. Pode errar, né? Pode errar, tá tudo certo. A inovação é justamente isso. É isso. Né? Os grandes produtos que a gente tem hoje, que você olha assim, nossa, o cara deve ter pensado isso aqui da noite para o dia. Não, isso aí foi... Tentativa e erro. Tentativa e erro. Então, assim, cria uma cultura onde você não penalize os erros. Boa. Sim. Você não penalize os erros. Isso é porque você vai acabar indo contrário ao que é a inovação. Então, assim, nada do que a gente conversou aqui vai ter sentido se você não tiver essa cultura da inovação. Então, incentive. Eu sempre falo, é importante ter o trilho, mas sempre dá uma olhadinha para o lado que tem uma trilha de como fazer diferente e tá tudo certo. Se você pegar a direita e na verdade era para ter a esquerda, volta, pega a esquerda e vai em frente. E dá coragem para errar, né? Eu acho que isso é fundamental. Exatamente. A gente precisa encorajar o nosso liderado a dizer, cara, Sim. vai errar, vai dar tudo certo, mas a gente vai corrigir junto. E inovação é isso. Se a gente não der coragem para o cara errar, o cara sempre vai pensar, não, vamos continuar fazendo assim, que mesmo que não seja o melhor processo, mas se errar a gente vai estar bem aqui. Então acho que essa cultura é fantástica. Para você, Wagner, o que você deixaria para o nosso ouvinte lá de conselho olhando essa questão de inovação? Legal. Para mim, eu trago um princípio nosso aqui da Opera, né? Que é antes feito do que perfeito, né? Isso é realmente o que a gente usa aqui no dia a dia, né? A nossa vivência mesmo. Então, é para os processos que eu e a minha equipe a gente faz, no desenvolvimento, em tudo a gente antes feito do que perfeito, né? Tem coisas que a gente está fazendo ali, está batendo muita cabeça, mas você já está com alguma coisa pronta, algo que já pode ser colocado em execução, testado e validado, para você ir melhorando e já ganhando velocidade e agilidade em outros processos, em outras coisas, né? Em atendimento, em alguma outra coisa. Então, eu acredito que um conselho muito grande que eu dou é esse, antes feito do que perfeito, isso faz muita diferença no teu dia a dia, trazendo isso para a tecnologia. E eu vou acrescentar, Wagner, aquele conselho que tu me deu, não carrega o celular em qualquer lugar, o cabo tem que ser teu, porque senão é perigoso. Esse é perigoso. A gente está sempre exposto e a gente tem que tomar cuidado, né? É verdade. Eu acho que isso é uma dica, né, que para nós, e eu aprendi muito com o Wagner sobre isso, cara, de um jeito ou de outro a gente está exposto, né? Porque o usuário, cara, às vezes ele tá despreocupado, ele conecta alguma coisa, ele bota um pendrive, ele quer carregar o celular no computador, né? Ele tá acessando o computador em algum lugar, automático. E a gente tá sempre se expondo. Eu acho que isso é um tema que, cara, vamos cuidar onde é que tá vazando alguma coisa aí pra gente, né, ficar esperto. Cuida porque tá fácil, né? Não, se tá muito fácil. Se tá muito fácil, tem alguma coisa errada. Sim, é bem isso. Então, Wagner, Marcelo, obrigado pela conversa, né? Isso aqui pra gente é enriquecedor e tenho certeza que pra você, ouvinte, foi uma provocação também de você ouvir o quanto a tecnologia pode te ajudar, o quanto ela está mudando o nosso conceito de inovação. E inovação não tem a ver, como o Marcelo falou, de gastar milhões em tecnologia. Coisas simples. Vamos começar com coisas simples. E às vezes é um processo que você faz diferente, você está inovando. E isso é muito legal. Então, se você gosta desse assunto, se você gosta de outros temas, se você quer sugerir alguma coisa diferente, como a gente falou desde o nosso primeiro episódio, aqui você vai ver vida real, o que acontece no dia a dia. Por favor, continue nos seguindo lá no @OperaCapital, continue nos seguindo no LinkedIn, traga informações, nos assista no YouTube, nos assista na sua plataforma preferida, mas a gente está aqui para levar a vida real e para transformar o seu dia nesse mercado de crédito. Um grande abraço, obrigado.